Olá, você provavelmente já viu algum vídeo dizendo que a air fryer ela libera metais que causam câncer ou intoxica os alimentos. Mas será que isso realmente acontece? Bom, hoje a gente vai analisar essas informações utilizando conceitos da química geral para mostrar o que realmente acontece dentro de uma air fryer. Para isso, eu peguei uma fake news aqui, onde a autora ela tem algumas afirmações sobre a air fryer e eu vou fazer uma análise sobre o ponto de vista químico. Então vamos lá. A air fryer ela faz três afirmações principais, tá? Onde ela fala que a air fryer ela libera antimônio durante o uso, o revestimento da air fryer antiaderente ele libera algumas substâncias tóxicas e que ela produz mais substâncias cancerígenas do que com outros métodos de preparo. Então agora a gente vai analisar cada uma delas. Bom, primeiro falando um pouco sobre o antimônio, a gente tem que entender um pouquinho, né, sobre o que é o antimônio. Ele é um elemento utilizado principalmente como retardante de chamas em componentes elétricos da air fryer. E a fake news, ela afirma que ele é liberado assim que o aparelho aquece. Só que isso não faz sentido do ponto de vista químico. Por quê? Porque o antimônio, ele apresenta liberação significativa em temperaturas ali acima de 680 graus para mais. Enquanto a air fryer doméstica, ela geralmente trabalha de 180 até 200 graus, podendo chegar ali a cerca de 260 graus no máximo, né, ali em média. Além disso, esse composto, ele fica protegido pelo isolamento de carbono. Ele é feito de um polímero especial chamado PFPE. Ou seja, a temperatura do funcionamento, ela, além de estar muito baixa, ele também tem essa proteçãozinha. Né? E aí vem uma das outras afirmações, né, da autora, que o revestimento, ele libera algumas substâncias. Só que esse revestimento, né, que é o PFE, também conhecido popularmente como Teflon, ele suporta altas temperaturas, né? E por que ele suporta essas altas temperaturas? A resposta, ela está ali nas ligações químicas. Né? O PFTE, ele possui ligações carbono-flúor, né, CF. Essas ligações, elas são as ligações mais fortes da química orgânica. Como essas ligações elas têm uma energia assim muito alta, é necessário muito, mas muito calor para quebrá-las. Por isso que o PFT ele fica estável ali na air fryer, né? Ele fica estável ali até os 300 graus, né? Uma temperatura que a air fryer ela não atinge. A partir disso, aí sim começa a ter uma decomposição, uma degradação desse material, né? Ficando ali mais intensa entre 400 até 500 graus Celsius. Só que como a air fryer ela opera abaixo desse limite, o revestimento ele ainda assim permanece estável e não libera degradação. Agora, sobre o que acontece, né, quando a gente cozinha alimentos na air fryer, né? Independente ali do alimento que você utiliza, né, que você prepara, independente ali também do material, do artifício que você use, do equipamento, os alimentos eles vão passar pelas mesmas reações químicas. Entre elas estão algumas reações comuns, como a reação de Maillard, responsável pela aquela cor dourada do alimento e do sabor, a caramelização dos açúcares e a desnaturação das proteínas. Essas reações elas ocorrem ali na air fryer, tanto na air fryer quanto na frigideira, no forno. Né? O que muda aí não é a química em si, mas muda a forma de como o calor chega ao alimento. Né? E falando sobre isso, né, a gente entra no mérito da acrilamida, que é outro ponto que a autora cita. Né? A fake news, ela fala um pouco sobre a formação de substâncias cancerígenas e cita a acrilamida. A fake news, ela também fala, né, sobre isso, e realmente, nesse ponto, existe uma certa verdade, mas de forma distorcida, né, tem esse teor tendencioso, porque a acrilamida, ela realmente pode ser formada, mas isso não é algo exclusivo da air fryer. Né? Ela aparece em alimentos ricos em amido, né, como batata, por exemplo, quando são preparados em temperaturas acima de 120 graus Celsius. Né? Só que isso pode acontecer tanto na air fryer, quanto no forno, quanto na fritadeira de óleo, né, usada em fast food geralmente, frigideira, ou até churrasqueira, por exemplo. Então, o problema ele não está ali na air fryer. Né? O fator determinante é a temperatura e a forma ali na qual o alimento está sendo preparado. Quanto mais o alimento ele fica queimado, né, vai ficando mais duro ou mais escuro, maior tende a ser a formação de acrilamida. Por isso que alguns órgãos de saúde eles recomendam você cozinhar, né, ali com um certo limite, não cozinhar com excesso os alimentos, porque senão acaba realmente formando acrilamida e de fato ela é uma substância cancerígena. Bom, depois de analisar alguns desses conceitos de química, a gente percebe que a fake news ela utiliza algumas informações verdadeiras, mas como eu disse, com teor tendencioso. O antimônio ele existe, mas não é liberado nas condições normais de funcionamento. O PFT ele pode sim se degradar, ser decomposto, mas apenas em temperaturas ali muito superiores às utilizadas pela air fryer. A acrilamida ela pode ser formada, né, como eu disse, em alimentos como batata, mas isso pode ocorrer em qualquer método ali de preparo, né, panela, forno, né, em qualquer um desses artifícios ela pode se formar. Né, o que muda mesmo é o quanto o alimento é cozido, né, porque quanto mais ele é cozido, mais tem essa formação. Portanto, a evidência científica ela mostra que não tem motivo para afirmar que a air fryer seja mais perigosa do que outros métodos de preparo, né, quando ela é utilizada corretamente. E esse exemplo ele mostra como é importante você conhecer conceitos básicos de química para identificar esse tipo de fake news. Esse tipo de fake news ele afeta ali, né, principalmente o público, qualquer tipo de público, na verdade, né, público consumidor, né, que às vezes uma família, por exemplo, que não tem tanto conhecimento e acaba acreditando, né, compra às vezes e acaba deixando de lado por ter um certo receio. Mas conhecendo um pouco desses conceitos que são básicos, realmente você percebe que não há com o que se preocupar. Bom, então é isso. Agradeço pela atenção.